Amém? Glória a Deus. Agora vamos à palavra do Senhor. Aleluia. Um Salvador feliz de nos salvar. Esse é o tipo de palavra que nos faz ficar firmes e inabaláveis. Isso aqui, os servos hoje colocaram as cadeiras mais distantes de mim, sentindo os irmãos mais distantes, né? Vou botar uma marcação ali, para não ficar no mesmo lugar, né? Isaías 53, verso 11. Isaías 53, verso 11. Aleluia. Isaías 53, verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você sabe de quem esse texto está falando aqui? De Jesus. Isaías 53 foi escrito 730 anos antes de Jesus nascer. E o capítulo 53 descreve todo o sofrimento dele até a cruz, até o momento da morte. É um capítulo que fala só das coisas que ele passou. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Diz que ele não tinha beleza, nem formosura. Aí ele fala tudo o que ele passou, as rejeições, e no final ele diz assim, antes do final, ele verá, apesar de ter passado por tudo isso, no final, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quer dizer que, depois de passar por tudo isso e ver o resultado do que produziu, ele vai olhar com satisfação e vai dizer assim: valeu a pena carregar aquela cruz, valeu a pena suportar aqueles escravos, valeu a pena todo aquele sofrimento, porque a sua vida foi alcançada, porque você foi salvo. Então, diga assim: eu sou fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Então, o que dá alegria ao coração do Senhor? É olhar nessa noite aqui e ver você aqui reunido no nome dEle. É ver pessoas tendo a experiência no encontro com Deus. Ele diz: valeu a pena. Olha aí, mais pessoas sendo alcançadas, mais pessoas, não é, sendo abençoadas, sendo restauradas. Isso é que alegra o coração do Senhor, irmãos. Vamos orar. Pai, aqui está a Tua palavra. A Tua palavra é a semente, o nosso coração é a terra. Ó Deus, semeia essa semente, faze-a germinar, faze-a florescer, faze-a frutificar na nossa vida, para a glória do Teu nome. Não deixa, Senhor, ninguém sair dessa noite aqui, sem que antes tenha ouvido a Tua voz de maneira clara e indubitável, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. Diga para o irmão que está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém, glória a Deus. Imagine que você fosse hoje ao shopping center e todas as lojas que você passasse, por onde você passasse, você olhasse uma coisa desejável, uma roupa, um par de sapatos, um equipamento eletrônico, um acessório, um cinto, alguma coisa que te dá aquele estalo assim, dizer: ah, se eu pudesse eu compraria agora. E você saísse comprando e passando o seu cartão de crédito, né? Digita aquela senha poderosa, recebe aquela filipeta e sai com aquela satisfação, né, com a sua bolsa cheia. Você passou o dia no shopping, você viu muitas coisas, comprou muitas coisas, passou o cartão muitas vezes. Depois você volta para casa cheio de bolsas, ou cheia, né? Cheia de bolsas nas suas mãos. E aí te vem uma preocupação, você fala: meu Deus, quando essa fatura chegar, quanto é que eu comprei que eu já não sei? Como que eu vou pagar isso? 30 dias depois, chega a sua fatura. E para sua surpresa, quando você abre, está zerada. Nada foi debitado na sua conta, nada foi debitado no seu cartão.
E você vai descobrir depois que tudo que você comprou, ao invés de ser debitado no seu cartão, foi debitado no meu cartão. Você comprou, mas a conta veio para mim, e não ficou nada lá para você pagar. A partir de agora, toda vez que você me encontrasse, como é que seria? Nossa, pastor, te amo, pastor, você é o pastorzão do meu coração. Ah, como eu amo esse pastor, não é? Você ficaria constrangido de amor na minha presença, você sairia e falaria bem de mim para todas as pessoas, sim ou não? Olha, pastor, muito generoso, muito abençoador, eu fiz um dia todo de compras, e foi tudo no cartão dele, e o meu cartão não paguei nada, e ele pagou tudo para mim, e você estaria sempre feliz comigo, alegre comigo, não é, confortável na minha presença, agradecido por mim, sim ou não? Foi justamente isso que Jesus Cristo fez por você. Você cometeu todos os pecados, e Deus pegou os seus pecados, e imputou, debitou na conta de Cristo Jesus. A sua conta ficou zerada. Os pecados do passado, do presente e do futuro foram colocados sobre Cristo Jesus, e a sua dívida foi resgatada, foi paga, foi quitada, foi zerada. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Você não tem mais que pagar pelos seus pecados. Quem me ouve, diga amém. Irmãos, olha só, desde o princípio da criação, lá no jardim do Éden, o diabo tentou disseminar uma ideia negativa de Deus, de que Deus é um Deus mau. Ele disse para Eva: Deus está negando alguma coisa de você, existe algo que você precisa, que você poderia ter, e Deus não quer que você seja semelhante a Ele. Na verdade, ela já era semelhante a Ele. Ah, você será como Deus. Deus não quer que você seja como Deus. E eles, que já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus, passaram a acreditar naquela mentira do diabo, para ter uma imagem distorcida do Senhor. Mas na cruz de Cristo, na redenção, lá no Calvário, todos esses argumentos do diabo foi desfeito. Aquele pensamento de que, Deus não ama tanto assim. Não, ali tudo foi desconstruído na cruz do Calvário, porque ali Deus deixou a prova cabal, né? Deixou a prova inquestionável de que de fato nós somos objetos do seu amor. Amém, queridos? Então, Isaías 53, ele fala que Jesus passou por todo tipo de sofrimento, as chibatadas, as perfurações no seu lado, nas suas mãos, nos seus pés, os cravos na cabeça, a morte de cruz, mas ele diz: no final, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará alegre, ficará satisfeito, ficará, feliz. Então, eu quero dizer para você hoje, nesta noite, que o Senhor é um Senhor feliz em nos salvar, amém? Por que Ele é um Senhor feliz em nos salvar? Porque Ele não foi contrariado para a cruz. Muita gente pensa que Jesus foi para a cruz sem querer ir, que Jesus foi contrário à sua vontade. E onde que as pessoas encontram esse embasamento? Na própria palavra de Deus, em Mateus 26, 39, quando diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orou novamente, e orou mais uma vez dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não faça o que eu quero, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Muita gente leu esse texto, e a interpretação histórica e geral é o seguinte: Jesus não queria ir para a cruz, e Deus falou: você tem que ir. Pai, eu não quero, você tem que ir. Então eu vou, igual aquela criança que diz: eu só vou porque você está mandando. Não foi assim, isso não é verdade. Porque quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, ele disse o seguinte: és tu o rei dos judeus? Ele não respondeu nada. Ele falou: você não vai me responder não? Você não sabe que eu tenho o poder de dar e tirar a vida? Pôncio Pilatos era a maior autoridade governamental naquela época, onde Jesus estava.
Jesus falou assim: a minha vida ninguém me tira, eu a dou voluntariamente. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, ele se entregou. Ele se entregou, ele deu a sua vida. Quantos podem dizer amém? Mas muita gente acha que ele foi contrariado, porque esse texto diz que a alma do Senhor estava angustiada. Mas nesse momento, ele ora ao Senhor, e alguns acham que ele está dizendo assim: Senhor, eu não quero ir para a cruz. Só que os irmãos que estão aí no seminário, e agora, nesse período eu estou dando aula de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que te dá os princípios e as regras para interpretar a palavra de Deus. Porque existe uma maneira de interpretar a palavra de Deus, entendeu? Não pode ser assim: eu acho isso. Se você usar as ferramentas corretas, e o irmão aqui usar a ferramenta correta, e o outro ali usar a ferramenta correta, mesmo que vocês estudem separadamente a Bíblia, vocês vão chegar a conclusões muito semelhantes. Entendeu o que estou falando? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, a Bíblia é o que ela quer dizer. E uma das regras de interpretação da Bíblia é: a Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, quando eu leio um texto, e esse texto ainda é obscuro para mim, eu ainda não o compreendo claramente, eu vou buscar em outra parte das Escrituras um outro texto para trazer luz a esse. E onde que eu encontro isso? Hebreus capítulo 5, verso 7. Hebreus capítulo 5, verso 7, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando estava andando aqui na terra em vida, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ele está dizendo que teve um dia que Jesus clamou intensamente, e por causa da piedade dele, da comunhão que ele tinha com o Pai ouviu a sua oração e o livrou da morte. Pergunto, qual foi esse momento que Jesus pediu: Pai, me livra da morte, e o Senhor livrou? Alguns falam: não, pode ser aquele momento lá da travessia que o mar balançou, mas ali não diz isso. Diz que Jesus levantou-se tranquilamente e falou: mar aquieta-te, vento cessa. Ele não estava desesperado que ia morrer. Não, isso pode ter acontecido quando quiseram apedrejá-lo. Não, a Bíblia diz que ele saiu caminhando no meio deles e eles não perceberam. Não houve desespero em Jesus, entende? Só houve um momento que Jesus orou para que ele fosse livre da morte. Sabe qual foi? Quando Jesus estava no Getsemane. Ele estava orando, a sua alma angustiada. E por que sua alma estava angustiada? Porque estava próximo à crucificação. Ele iria beber o cálice do pecado. E naquele momento a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Os médicos dizem que foi uma espécie de trombose que ele sofreu. Se você sabe, uma pessoa, ela pode morrer imediatamente ao ter uma trombose. Ali foi o momento mais próximo da morte que Jesus teve. Ele estava no jardim clamando de joelho, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Se você encontrar alguém que ao transpirar, ao invés de água, esteja saindo sangue, ela está para morrer. Ela está para morrer. E naquele momento, foi o único momento de angústia de Jesus. Ele disse: Pai, livra-me da morte. E por que ele pediu: livra-me da morte? Porque ele queria morrer na cruz. Ele não queria morrer de outra coisa. Ele não queria morrer de desmaio, de infarto. Ele disse: Senhor, livra-me da morte. E Hebreus diz o quê? Ele foi ouvido ou não foi? A vida dele foi preservada, sabe para quê? Porque ele queria ir para a cruz. Ele queria tomar o nosso lugar. Irmão, você não vai ver nos evangelhos em nenhum momento Jesus dizendo assim para Pedro: Pedro, tem uma multidão lá fora querendo te ouvir, Senhor. Fala: Pedro, ela disse que eu não vou levantar não, que hoje eu estou passando mal. Você não vai ver isso na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia Jesus um dia ministrando e dizer assim: gente, minha coluna está doendo, vou ter que encerrar mais cedo hoje. Você não vai ver Jesus, sabe, mancando, arrastando a perna. Eu agora fui muito abençoado,
a família Mangueira me deu uma meia de alta compressão para melhorar a circulação, para eu pregar, para eu viajar, né? Tenho viajado muito nesses últimos tempos, e obviamente quando você está no avião, pela altitude dele, a sua circulação ela fica mais lenta, a perna incha, a retenção. Quando são voos mais longos, eu levanto muitas vezes, porque o meu relógio fala na hora, né, é hora de ficar de pé, eu levanto, faço exercício, né, mexo, abaixo, né? Eles me deram uma meia, me abençoaram, e na conferência aqui eu falei, rapaz, que coisa poderosa, viu? Uma benção. Você imaginou que momento nós estamos vivendo, onde a ovelha está preocupada para o pastor não cansar a perna? Eu falei, glória a Deus, né? Glória ao Senhor Jesus, né? Amém, que igreja abençoada. Já ganhei a meia, já tem a irmã Maria ali que vai trazer um bolo de aipim para mim, ela sempre traz no arraiá, ela sabe que eu gosto, né? Todo mundo sabe que eu gosto de bolo de aipim, né? Terça-feira, já vou ter um café lá na casa da irmã Adriana Knauer, né? Está marcado lá com o Renan, não sei nem se ela está aí, né? Está lá atrás, já está marcado lá na minha agenda, e assim, Deus está abençoando, está fluindo, as coisas estão acontecendo, irmãos. Muito interessante, ontem, quando eu terminei de ministrar aqui à tarde, veio um irmão, não sei de onde ele é, e ele falou, pastor, hoje Deus destravou minha mente de uma maneira poderosa, essa mensagem aí abriu a minha mente, e eu precisava fazer uma semeadura, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho um relógio muito caro, eu posso te ofertar esse relógio? Falei, se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus, né? Ninguém fala amém, rapaz, que é isso? Irmão, é um tempo de favor, querido. Eu sei o que você está pensando aí, eu queria ser o cara que deu o relógio. Você deve estar pensando isso por aí, não? Então, irmãos, você não vai ver Jesus em nenhum momento sentindo dor, passando mal. Hoje eu não fui no culto não, que eu estava indisposto. Não fui na sinagoga não, que eu estava indisposto. Não tem isso em Jesus. Jesus era 100% são, entende? Ele viveu com intensidade a sua vida. O único momento que a Bíblia diz que ele angustia é quando ele está no Getsemane. Então nós podemos concluir que nesse momento que ele suava sangue, ele estava morrendo. E percebendo a proximidade da morte, ele diz, Pai, não me deixa morrer, eu preciso ir à cruz. O Senhor ouviu e o sustentou e o levantou, para que ele fosse à cruz por você, para que ele fosse à cruz por nós, irmãos. Era esse o desejo dele, ele implorou ao Pai. Isso aqui nos dá um quadro maravilhoso do nosso Salvador. Ele não queria ser poupado da cruz. E porque ele falou, se possível, passa de mim este cálice. O irmão me perguntou hoje pela manhã. Eu falei para ele, irmão, é porque você tem que ler lá Abacu, que diz assim, Senhor, tu és tão puro de olhos, que não pode contemplar o pecado. Você sabe o que uma pessoa que nasceu em santidade, não teve participação do homem nem da mulher, e agora tem que receber no seu corpo o pecado de todo mundo? O negócio foi tão terrível, irmão, porque todos os pensamentos de impureza da sua mente, toda atitude todo comportamento de adultério, de desonestidade, de mentira, tudo de ruim que tem na nossa vida, sabe? A Bíblia diz que foi colocado sobre Jesus na cruz do Calvário, e quando o pecado meu, seu e de toda a humanidade estava sobre ele, sabe o que Deus fez? Deus virou as costas. Foi o momento que ele clamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca tinha se separado do Pai. Nesse momento, houve uma separação, e o Senhor virou as costas para ele. Era isso que ele estava falando, como é que eu vou beber esse cálice de pecado? Mas ele não estava fugindo da cruz, irmãos. Ele não estava fugindo da cruz. Você tem que estar convencido no seu espírito, de que ao perguntar ao Pai, se era possível passar dele o cálice, era a repugnância que Jesus tinha ao pecado, só isso. Portanto, Jesus não foi contrariado para a cruz, definitivamente não foi. Ele sentiu alegria, ele fez, ele sofreu, mas ele disse, eu estou satisfeito, estou feliz, porque hoje, cada um de vocês está
a caminho do céu, foi salvo pelo Senhor, está caminhando para a vida eterna, para uma glória e um gozo inefável. E o céu é uma coisa tão maravilhosa, tão tremenda, que a Bíblia diz que a mente humana jamais poderá conceber. Isaías diz, e Paulo corrobora com ele, dizendo: coisas que olhos nunca viram, ouvidos jamais ouviram, nem jamais desceu ao coração de homem algum, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor? Eu sei que você pensa do céu como um anjinho com a harpa, viajando na nuvem, mas vai ser uma coisa muito melhor do que isso, irmãos, muito mais intensa do que isso. A nossa mente não consegue imaginar. Nós vamos ver a eternidade com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Ontem, quando o pastor Jairus terminou de ministrar, eu recebi diversas mensagens. Mas veio um irmão aqui, me procurou e falou: pastor, meu coração estava pesado, tinha tanto tempo que eu não me alegrava no Senhor, tinha tanto tempo que eu não sentia tanta alegria no meu coração. Ele disse: isso só foi um flash da manifestação de Deus, de uma alegria, de um gozo inefável, só isso. Agora você imagina, você ter a plenitude do Senhor, porque a Bíblia diz que tal qual Ele é, nós seremos também. Eu anseio por esse dia. Por isso todo mundo que sabe, que compreende o Evangelho na sua essência, ele clama ao Senhor: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Há um desejo no nosso coração. Por que o Senhor ficou feliz em nos salvar? Segundo, porque Ele não estava enganado a seu respeito. Qual é o pensamento de muitas pessoas? Se o Senhor soubesse quem de fato eu sou, Ele não me salvaria. Na verdade, às vezes, você pode até ter pensado assim: se eu fosse Deus, eu não me salvaria. Porque, irmãos, não é fácil não. A nossa vida é uma bênção, o seu espírito é firme e inabalável, a sua alma, ela titubeia muitas vezes, sim ou não? O seu espírito ouve a palavra, vibra, a sua alma indiferente. E a alma prega muitas peças na gente, sabe? Você está caminhando com Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos, ouvindo a palavra, se fortalecendo, confessando, declarando, seu coração está cheio do Senhor, seu espírito está firme. De repente, aquelas ziqueziras da alma se manifestam na nossa vida de tal maneira, né? Aí vem inveja, vem milindres, vem, sabe, a alma é muito sensível às coisas, qualquer coisa que toca, ai, ui, sabe, e a gente tem que conviver com isso. Isso faz mal para a gente, faz mal para os nossos relacionamentos. Às vezes a gente fica angustiado, como Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está todos os dias diante de mim. É uma luta, uma guerra, entende? E quando a gente vê isso, a gente perde a paciência, porque o ser humano é assim: você perdoa uma vez, você perdoa a segunda vez, na terceira chega uma hora que você diz assim: chega, eu não tenho sangue de barata. E não tem que ter mesmo não, você tem que ter o sangue de Jesus na sua vida. Eu não tenho sangue de barata, eu não aguento mais isso, acabou, não vou permitir ninguém me fazer de trouxa, ninguém vai abusar de mim. Mas a verdade da palavra de Deus é que quando o Senhor foi até você, Ele já te conhecia de frente para trás e de trás para frente, por fora, por dentro, pelo avesso. Ele conhecia você completamente, entende? Então, mesmo quando você entra em problemas, agora você vai ter um rema de Deus, hein? Mesmo quando você entra em problemas que você criou, não foram problemas alheios à sua vontade, foram escolhas suas, decisões suas. Você quis aquele problema para a sua vida, se meteu nele. Se você clamar e disser: Senhor, ajuda-me, Ele vai te ajudar. Sabia disso? Ele vai te ajudar. Poxa, pastor, estou passando por um problema financeiro, porque a mente religiosa católica, ela pensa o seguinte: quando nós não somos culpados pelo problema, nós vamos a Deus e falamos: Senhor, me ajuda, não é justo, pá, né?
Mas quando nós concluímos que nós somos culpados, a gente fala assim: não, eu mereço, eu fiz por onde, eu sei porque eu estou passando por isso. Quero dizer o seguinte, que agora não tem como Deus nos socorrer, então a nossa fé vai lá embaixo. No Velho Testamento, para você ter uma ideia, existia uma figura que era chamada do parente resgatador. Como é que funcionava isso? Existia uma lei que dizia o seguinte: se uma pessoa endividar, hipotecou lá a casa, as terras, não teve como pagar, cumpriu o prazo, ela não tem o dinheiro para pagar, o credor tomava a sua casa e a sua terra, e ela tinha um prazo que ela poderia resgatar, senão perderia definitivamente. A lei então estabeleceu o seguinte: se essa pessoa endividada, quebrada, tiver um parente resgatador, um remidor, um goel, um parente próximo, esse parente, tendo recurso, ele pode ir lá e resgatar os bens dela, e dizer: olha, meu primo perdeu, meu irmão perdeu, eu vim aqui, quanto é que é, X, me dá de volta, para que a propriedade ficasse no meio da família. Entendeu o que estou falando? Mas tinha que ser um parente próximo. Agora, irmãos, parente você não escolhe. Parente, você tem aquilo que, né, é igual você casa, aquelas facas guizos, lembra? Você compra uma faca, ganha não sei o que, ganha isso, ganha aquilo, vem um monte de coisa no pacote. Aquele triturador do Polishop, você compra, ganha mais esse que corta o tomate, mais esse que pica, mais esse que não sei o que, mais aquele, você vem com a bolsa cheia de coisa, né? Casamento é mais ou menos isso, né? E às vezes você não gosta, mas tem aquele cunhado seu que não trabalha, mora na sua casa, bebe a sua Coca-Cola e fica o dia todo com a gaiola na mão, passeando com um passarinho de um lado para outro, né? Quem estava na reunião, no happy hour, sabe o que eu estou falando, né? E você convive com isso, você não escolheu parente você não escolhe. Agora, Jesus escolheu ser nosso parente. Ele quis voluntariamente, se tornou nosso parente, se tornou nosso irmão. Por quê? Porque só um parente poderia resgatar aquele parente. Então ele se fez homem, João capítulo 1, verso 1, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele se fez homem, para que como homem, ele pudesse nos resgatar. Agora ele é o nosso parente, ele tomou a forma de homem, ele pode nos resgatar, aleluia. Ele tomou essa decisão por si só. Levítico 25 diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e o resgatará aquilo que o seu irmão vendeu. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Ele se fez o nosso parente. E aí, alguém pode pensar assim: ah não, pastor, se eu fosse um remidor, eu ia avaliar. Se esse parente se endividou porque teve uma enfermidade na família, teve um acidente, um incidente, um imprevisto que gerou aquele problema financeiro, eu ajudaria. Mas, se ele foi aquele filho pródigo que saiu de casa, pegou a herança, gastou dissolutamente, entrou no financiamento que não deveria entrar, vendeu o que não deveria vender, se comprometeu com o que não deveria se comprometer, eu não ia ajudar não ia pegar meu dinheiro e colocar nele. Pois quero falar algo para você, foi exatamente o que nós fizemos. Você entrou no problema, tomou a decisão errada, e o seu resgatador disse: eu ainda vou resgatar tudo para você, vou trazer tudo para você. Ele se tornou nosso parente para isso, entende? Porque tem problema que a gente arruma, irmão, porque você não é essa florzinha de Jesus toda, você imagina não, entendeu? Quem é a mulher aqui que nunca pensou em esganar o marido? Não precisa levantar a mão, mas nunca pensou em pegar no pescoço dele não e dizer: quantas vezes, né, Daniel? Daniel está ali dizendo assim. Às vezes passa isso, como aconteceu com Ruth Graham, né, a esposa do grande evangelista Billy Graham, que perguntaram para ela, 40 anos de casada, o New York Times perguntou para ela:
40 anos casada, a senhora nunca pensou em divórcio? Ela falou: em divórcio nunca, em homicídio muitas vezes. Entendeu? Passa esses desejos no nosso coração. Então você vê que tem muita coisa em nós que não está assim de acordo com aquilo que seria o ideal. A gente ainda apronta muita coisa, mas vou falar duas coisas para você hoje, que vai aumentar o seu amor pela igreja, pela sua célula, pelo seu discipulado e pelos seus irmãos. Quem quer ouvir? Primeira coisa, Senhor Jesus não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. Puxa vida! Pois tanto o que santifica, Hebreus 2:11, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Puxa vida, você ainda não é essa pessoa que você gostaria de ser. E o Senhor Jesus desfila com você e fala: é meu irmão, é meu irmão, é minha irmã, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Porque isso muda a nossa perspectiva da igreja, irmãos. Tem muita gente legalista, que eu já ouvi falar assim: ah, pastor, eu aceito tudo, mas isso não, a igreja está cheia de hipócritas, inclusive você que está falando. Ah, porque tem muita gente falsa, e se você vier vai ter mais uma falsa. Ah, porque tem muita gente problemática, e você é mais uma, entendeu? É igual aquela história da cidade feia, lembra, Washington? Camarada que chegou numa cidade, disse que na cidade era tudo feio, a entrada da cidade era feia, a casa era feia, as pessoas eram feias, a praça era feia, era tudo feio. E o jovem chegou naquela cidade, encontrou uma senhora e disse: a senhora é da cidade? Ela falou: eu nasci aqui. Ele falou: que estranho, essa cidade é assim, é tudo feio, por que aqui os carros são feios, as pessoas são feias, as casas são feias, as praças são feias, tudo que eu olho aqui é feio. E a velhinha olhou para ele e falou assim: meu filho, essa cidade é amaldiçoada, e cada vez chega a pessoa mais feia ainda. Agora muita gente fala: não, porque eu não vou lá, porque eu não quero me associar com os hipócritas. Olha aqui, Jesus, você apronta, querido. E a Bíblia diz assim: Jesus sabendo, aquele que santifica, como os que são santificados, o que santifica é Ele, o que são santificados somos nós, todos vêm de um só, de quem? De Deus, do Pai. Por isso é que Ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. É filho do meu Pai, é meu irmão, Ele tem orgulho de nós, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Primeira coisa que Ele diz. Segunda, olha só que coisa poderosa, Deus também não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Uau. Puxa, todo mundo sabe que filho feio não tem? Porque quando você chega na escola e alguém fala assim: nossa, que criança inteligente, você fala: meu filho. Que criança educada, meu filho. Mas quando o menino apronta, lembra de um filme do Charlie Chaplin, que ele vai assim empurrando o garoto que rouba, assim para não associar com ele, vai assim, lembra desse filme? Que ele vai empurrando assim o garotinho, eu não lembro o nome dele, que é um menino, como é que chama? Charlie Chaplin? Não era do seu tempo? Lembra? Quem lembra de um filme assim, que andava os dois, e ele vai empurrando o garoto assim, que o garoto está roubando, porque está com fome, não é? A Bíblia diz, olha só, que o Deus, Hebreus 11:16, mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Uau! Olha aí, irmão Alticione, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Eu sou o Deus de Alticione, eu sou o Deus do Juca, eu sou o Deus do Ricardo, eu sou o Deus do Edilson, do Egeilson, eu sou o Deus do Felipe. Ele não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter amor no nosso coração, pela nossa igreja, pelas nossas células, pelos nossos irmãos, pelos nossos discipulados, porque com todas as imperfeições, ainda assim o Senhor decidiu dar a sua vida por nós, e fez isso feliz, aleluia.
Por que ele não se envergonha? Porque quando ele salvou você, ele não estava equivocado. Ele não falou assim: vou salvar esse camarada, esse cara tem potencial, rapaz. Eu acho que esse camarada aqui, ele vai firmar e nunca vai titubear. Não, ele já sabia. Então não tem um dia que Deus fala assim: puxa vida, agora estou desapontado. Não tem esse dia. Ele já sabia. Por isso João capítulo 15 diz assim: não fostes vós que escolheste a mim, eu é quem escolhi a vós e vos designei. Não foi você que disse: Senhor, eu te quero. Ele falou: não, eu quero você. Não foi você que disse: eu quero Jesus. Jesus que disse: eu te quero, eu te resgato, eu te busco, eu te compro, sabe, você é meu. Então o resgatador, quando ele ia resgatar a propriedade, ele não queria saber por que ele perdeu. Ele dizia: é da minha família, eu vou resgatar, e acabou. Então muita gente fica debaixo de culpa e condenação, porque está vivendo problemas na sua vida que você viveu. E aqui é o ponto, irmãos, por favor, preste toda atenção nessa hora. Porque às vezes, essa situação que você está vivendo, você não queria, mas no momento que você fez a escolha, você fez consciente. Você acha que quando Adão comeu aquela fruta lá, aquele fruto no jardim do Éden, ele sabia o que estava fazendo? Sim ou não? Sim. Ele tinha advertência do Senhor para não comer? Tinha. Ele sabia da consequência? Sabia. E ele fez? Fez. Foi tudo consciente. Aí quando o Senhor chegou lá, ele falou o quê? Adão, eu te avisei, falei, agora é o seguinte, não conta comigo mais para nada. Foi isso não? A Bíblia diz que ele estava envergonhado. A justiça dele não conseguiu cobri-lo. O Senhor foi lá, matou um cordeiro e fez túnica para Adão e para Eva, para cobrir a sua nudez, entende? Então agora você pode entender o Salmo 23, quando ele diz assim, olha, o Salmo 23 é tudo o Senhor que faz, é tudo pastor. Ele me leva às águas tranquilas, ele me leva aos pastos verdejantes, ele prepara uma mesa perante mim, ele me guarda, é tudo o pastor que faz. Só tem uma hora que o texto fala que não é o pastor, é a ovelha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Quem foi que entrou naquela encrenca? Foi o pastor que levou a ovelha? Não, ela entrou, mas ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu andei, o Senhor não vai me abandonar nessa hora. Se você clamar, vamos dizer, olha para mim, que esse problema financeiro que você está passando, foi escolhas erradas que você fez, e você já se acostumou, falou, não, isso aqui eu vou levar anos para resolver, porque eu que fiz e agora eu tenho que pagar. Mas se você nessa noite disser assim, Senhor, eu fiz, não era o melhor, me tira dessa, Ele vai te tirar. Não importa qual foi a situação que você entrou, se você chegar para Ele hoje e disser, Senhor, eu reconheço, não foi o Senhor que me direcionou, não tive a palavra do Senhor, fiz por minha conta e risco, mas o Senhor me ajuda, Ele vai dizer, te ajudo, filho, eu te ajudo, filho. Sabe, querido, obviamente que isso não é para que você encontre uma licença para pecar. O pastor está falando que a gente pode fazer qualquer coisa. Não, você não precisa da minha licença para pecar, você já peca sem minha licença, entendeu? O que você precisa ter é só a consciência que ao invés de fugir de Deus, você fuja para os braços do Senhor, porque Ele tem prazer em nos salvar. Você sabia que aquele texto que diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conhece esse texto? Diga comigo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muita gente entende que isso é só para a salvação do pecador, mas é salvo de qualquer situação. Se você estiver angustiado e você disser assim, Senhor Jesus, invocou o nome dele, Ele vai te salvar. Se você estiver passando por um perigo e você gritar, Senhor Jesus, Ele vai te guardar naquela hora do perigo. Não importa a situação, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Amém, queridos? Então aprenda a invocar o nome do Senhor. Terceiro, porque o Senhor ficou feliz em nos salvar, porque Ele sabia que só Ele poderia nos justificar. Quando o homem pecou, a justiça de Deus disse, mata. O amor de Deus disse, salva. Então agora nós temos um problema para resolver. Deus tem um problema, porque sendo um Deus justo, Ele não pode
ser impune ao pecado, mas sendo Deus tão amoroso, Ele não queria destruir o homem, aniquilar o homem. Então na cruz do Calvário, a graça e a justiça de Deus se beijam, ali eles se encontram, e aí o que vai acontecer com Jesus é a provisão completa, a substituição completa, a nossa justificação. O que é a justificação? Ele pegou o meu pecado, colocou sobre Jesus, pegou a justiça dele e colocou sobre a minha vida, pegou as minhas enfermidades, colocou sobre Cristo, pegou a sua saúde e colocou sobre a minha vida, pegou as minhas maldições, colocou sobre o Senhor Jesus, pegou as suas bênçãos e favor e colocou sobre mim, pegou a minha pobreza e colocou sobre ele, pegou a sua riqueza, provisão e prosperidade e colocou sobre a minha vida. Essa é a substituição, é o que a teologia chama de sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, onde um morreu, o pecado foi pago em Cristo Jesus, e você não tem que pagar mais pelos seus pecados. Por isso eu digo para você, irmãos, olha Isaías 53 verso 5, coloca para mim. Ele diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Por que eu tenho paz? Porque ele foi castigado, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, as chibatadas que ele recebeu são pisaduras, nós fomos sarados, Agora eu vou dizer algo para você. Eu gosto de correr porque eu gosto de suar, e às vezes eu não quero viver uma vida sedentária. Eu já não tenho mais objetivo de ser atleta, nem de ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim. Não é esse o meu, agora é Tóquio, né? Em Tóquio, né? Então não é esse o meu objetivo. Sim, procuro na medida do possível, na medida do possível, nem sempre é possível, comer uma alimentação saudável, mas vou dizer algo para você, irmão, você precisa ainda ter revelação da palavra de Deus, que uma vida saudável não tem a ver com você comer sal do Himalaia, nem você ficar dia e noite na academia, nem você ficar comendo alface com não sei o que, com batata doce, com clara de ovo, não tem nada a ver com isso. Você pode comer, você é livre. Saúde tem você crer na obra consumada do Calvário. Esse é o Evangelho. Paulo falou: escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que cremos, é poder de Deus, e ele é um poder completo, irmãos, que nos traz paz, que nos traz, alívio, que nos traz cura. Vou dizer para você que está lutando com enfermidades na sua vida, claro, cuide sim do seu corpo, faz bem, mas olha, eu conheço, se você for aqui no cemitério do Pichincha, está cheio de pessoas que morreram, estavam na melhor fase da vida, malhando, academia, bombado, postando no Instagram. Um monte de pessoas que só comia alimentação saudável. Agora, estando em São Paulo, conheci a história de uma jovem, não é que não comia nada que tivesse aditivo químico, não sei o que, e agora descobriu que está com câncer. Agora imagina, você fica louco, porque você diz: poxa, o outro ali come pastel de rodoviária, não está nem aí, o cara está lá forte, joga bola e tal, o outro não como isso, não, entendeu? Então essas coisas você fala: pastor, mas é errado evitar. Não, você é livre, a Bíblia diz: quem come não condena quem não come, quem não come não condena quem come. Eu não quero condenar ninguém, eu só quero dizer que a cura está ali, tem que estar na cruz de Cristo, no Evangelho do Senhor. Aqui é a provisão completa para você, meu irmão. Você tem mais saúde crendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do que vivendo uma vida, como se diz aí, uma vida saudável. Entendeu o que eu estou falando? Hoje mesmo eu comi um torresmo delicioso, aleluia, glória a Deus. É porque alguém me mandou a história do torresmo. Vocês receberam a história do torresmo? Receberam a história do torresmo? Vocês querem que eu conte? Não. Diz que torresmo. Não vou contar não, tem nada a ver com a palavra. Esse que eu provoco. Diz que torresmo era um garoto que não gostava de estudar. A mãe cortava um dobrado com ele. Falava: filho, você tem que estudar. Você não gostava de estudar e não pegava nem nos livros, ia para a escola, aprontava. Um dia a professora chamou e disse assim: tira ele daqui, porque não tem jeito, ele não estuda. Esse menino nunca vai aprender na vida.
porque ele não gosta de estudar, não tem disciplina. E aí a mãe teve que tirar ele da escola e por uma necessidade de trabalho foi morar em São Paulo. Por lá Torresmo cresceu, né? Só que depois de 25 anos, aquela professora dele, ela teve um problema no coração e descobriu que a única pessoa habilitada a fazer aquela cirurgia e tratar do problema dela era um médico em São Paulo. E ela foi para São Paulo como última esperança para se tratar. Lá fez a cirurgia foi assim um sucesso. E quando ela estava voltando lá da anestesia com o olho aberto assim que ela viu, ela abre os olhos, quem que ela vê na frente dela? Torresmo. De repente, começa a faltar ar, o oxigênio que ela estava e os equipamentos desligam e a mulher morre. E o médico chega na sala, descobre que Torresmo tirou a tomada do equipamento e dava suporte para ela para ligar o aspirador de pó. Aí ele disse assim, você pensou que Torresmo ia virar médico, né? Não estuda não para você ver. Aí ele colocou assim, Torresmo faz mal para o coração. Essa é uma mensagem para os jovens, tá, irmãos? Torresmo faz mal para o coração. Aí mandaram aquilo ali. Mas olha, não se engane. É que me mandaram isso para mim, eu estava sozinho, eu ri sozinho. Agora, um dia seu Torresmo vai te achar também, meu irmão. Entendeu? Cuidado com ele. Não estuda não, velho. Aí eu fui almoçar, tinha um torresmo, eu só de raiva falei, vou comer esse torresmo hoje aqui. Veja só, eu não estou preocupado com o que você está comendo, não é isso. Porque eu só como sal do Himalaia. Sabe, o sal do Himalaia é do mar Mediterrâneo. As margens do mar Mediterrâneo ficava, sabe o quê? Cidade de Gadara. Ali onde Jesus expulsou muitos demônios e curou muitas pessoas. Ele só comia o sal do Himalaia. E eram as mais doentes de todos. Jesus fez muitos milagres ali. Pastor, não posso comer. Você come o sal rosado, o que você quiser, eu estou nem aí, entendeu? Eu só estou dizendo para você o seguinte: creia na obra consumada da cruz, só isso. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não quero saber de outra coisa, como diz o apóstolo Paulo, senão o Evangelho de Cristo e este crucificado. Naquela cruz, irmãos, estava tudo que eu e você precisamos. Preciso de cura, cruz. Preciso de prosperidade, na cruz. Preciso de vida saudável, cruz. Preciso de uma família abençoada, cruz. Tudo que você precisa está na cruz de Cristo. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o sacrifício substitutivo, irmãos. Deus sabia, o Senhor sabia que só um homem justo poderia justificar o pecador. Nós estávamos ali debaixo da maldição do pecado, então tinha que ser alguém sem pecado, sem pecado. E um jovem universitário me perguntou certa vez: pastor, como que o senhor pode afirmar que Jesus nunca pecou, nunca deu uma olhadinha? Porque teve um filme Maligno. Tem muitos filmes, né, que isso não tem nada a ver. A última tentação de Cristo, dizem que Jesus era tentado por Maria Madalena, que não, absolutamente, isso aí é blasfêmia contra o Senhor. Me perguntaram: pastor, o que o senhor acha do filme, esse da Arca de Noé, esse último que passou aí, né? Falei, não é de Deus, irmão, não é de Deus. Não, é um negócio muito natural, as explicações muito loucas, entendeu? Não é. Então veja só, às vezes as pessoas não entendem que somente um homem 100% justo poderia justificar o pecador. E essa pessoa foi Cristo. Aí como que o senhor me diz então, pastor, que ele não pecou? Sim, porque a Bíblia fala de Jesus no nascimento, ele é apresentado no templo aos 7 dias, ele fazendo a cerimônia de Bar Mitzvah aos 13 anos de idade, e depois ele aparece aos 30, o rapaz me perguntou assim, dos 13 aos 30, quem garante que ele não pecou? Sabe o que garante que ele não pecou? Sabe?
Sabe por que ele não pecou? Porque ele morreu e ressuscitou. Porque ele morreu e ressuscitou. Porque se tivesse um pecado, a morte o seguraria. E Atos diz assim: os grilhões da morte não puderam prender o nosso Senhor. Assim como Jonas deu indigestão no grande peixe, ele vomitou Jonas na praia. A Bíblia diz: assim o Filho do Homem foi vomitado pelo inferno. Saia daqui, você não nos pertence. A morte não tem poder sobre a vida daquele que não tem pecado. Jesus é o homem 100% sem pecado, 100% homem e 100% Deus. Por isso ele era o único capaz de nos justificar. Há muitos anos atrás foi lançado um filme no cinema chamado O Último Imperador. Quem lembra desse filme? E esse filme era muito interessante porque esse último imperador, quando ele herda o trono, ele é apenas uma criança. Só que num reino que é extremamente austero, que pune severamente toda a transgressão. Não tinha nada de passar a mão pela cabeça. Mas agora você tem um imperador que é uma criança, que tem desejo de criança e que apronta. Mas o imperador era considerado uma divindade. Como que você disciplina a divindade? Não podia. Não, olha o dilema, não podia deixar a transgressão sem punição, mas não podia punir o imperador. O que eles decidiram? Pegaram um servo e colocaram para representar aquele pequeno imperador. E todas as vezes que ele errava, que ele pisava na bola, conforme a gravidade do erro, o servo tomava chibatadas. Pá, pá. Estou sendo punido por quê? Porque, ele correu e não deveria correr. Pá, pá, pá. E as pessoas saíam revoltadas do cinema dizendo: que absurdo, será que isso existiu mesmo? Existiu. Será que isso aconteceu? Aquele menino merecia umas boas palmadas, agora o servo, tadinho, é que ficou sofrendo no lugar dele. Essa é a minha e a sua história com o Senhor Jesus. Você aprontou e ele levou as chibatadas. Você pecou e ele recebeu o castigo e a devida punição. E quando ele recebeu a punição, ele disse: está cumprido, agora não pesa mais sobre você. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma coisa tremenda, só ele poderia fazer isso, irmãos. Então na cruz a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Se Deus rejeitasse os pecadores, Deus teria que dizer: Senhor Jesus, ou Jesus, meu filho, seu sacrifício não foi suficiente. Esse não dá para cobrir esse. Esse até dá, mas esse não dá. Não, por isso que a Bíblia diz: aquele que tem sede, vem e beba, e o que tem fome, vem e come. Vinde comprar e comer, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o vosso trabalho, o vosso dinheiro, naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e vivereis, diz a palavra do Senhor. Muitas pessoas tentando encontrar sentido na vida. Não, eu vou viajar, viaja e volta mais deprimido. Eu tenho que mudar de casa, muda de casa e continua triste. É o carro, e troca de carro, não acontece. Ele diz: você está gastando dinheiro em coisas que não podem satisfazer. Só Jesus a vida satisfaz. Só Jesus pode satisfazer a vida do homem, irmãos. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho que nós temos que nos apaixonar e sermos conquistados por ele, para que possamos disseminá-lo à vida de outras pessoas. Pastor, e quando eu erro? A justiça dele continua valendo para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a consciência de justiça e não a consciência de pecado. Entende? A glória do evangelho é essa, irmãos. Se não fosse a justiça de Cristo, eu não poderia estar aqui ministrando para vocês hoje. Você não poderia estar aqui levantando a sua mão e adorando. Só por conta da justiça de Cristo é que eu e você estamos aqui hoje. Amém, queridos? Então ele disse: viva com essa consciência de justiça, que é o oposto da consciência de pecado. Ou seja, em vez de ficar olhando para o pecado, olha para Cristo Jesus. Entendeu? Olha para Cristo Jesus. Ele foi o nosso perfeito substituto na cruz do Calvário, e ele fez isso porque ele sabia que não teria outro que fosse capaz de fazer. Eu sei que muita gente pensa que Jesus é como a nossa mãe, né? A minha mãe já falou isso várias vezes, eu acho que a sua também já falou. Então quando a gente aprontava alguma coisa, ela falava assim: eu carreguei você 9 meses na barriga.
Você não sabe as noites que eu fiquei acordado. Minha perna inchou por causa de você. E é assim que você me agradece. Sua mãe nunca te falou isso, não? Ela é a Santa Maria. Mas a minha falou. Eu te carreguei 9 meses na barriga. E a gente pensa que Deus é a mesma coisa. Ele fala, eu fui lá para a cruz, né? Fiz tudo isso e olha o que você está fazendo. Mas não é assim. Há 3 parábolas em Lucas 15. A parábola da ovelha extraviada, da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo e a palavra da dracma perdida. As 3 falam do amor do Senhor. O homem que encontrou a ovelha perdida, ele disse, vinde celebrar e vamos dar uma festa, porque eu encontrei a minha ovelha. O pai, quando o filho volta para casa, ele disse, matem o bezerro cevado, façamos uma festa, quero música, dança, muita canção, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. A mulher, quando encontra a sua dracma perdida, a Bíblia diz que ela chama as vizinhas e as amigas e diz, vamos festejar, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Agora você imagina, vamos pensar em uma das parábolas, o filho pródigo. O menino saiu de casa, pegou a herança e a Bíblia diz que gastou dissolutamente. O que é dissolutamente? Perdulariamente. Gastou a herança sem critério. É um filho pródigo. Pródigo significa desperdiçador. Gastou o que tinha. Quando ele estava quebrado, que não tinha mais nada, o que ele falou? Vou voltar para a casa do meu pai, porque eu amo o meu pai, estou com saudade do meu pai. Foi isso que ele disse? Eu quero trabalhar na fazenda do meu pai. Foi isso que ele disse? Por que ele voltou para a casa do pai, irmãos? Porque ele estava com fome. Foi esse o único motivo. Ele disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, eu aqui careço de fome. Ele foi por causa da comida. Agora imagina ele chegar lá e o pai dizer para ele assim, filho, eu sei porque você está vindo, dinheiro acabou, né? Gastou tudo, e agora você vem aqui, não vai ter nada para você não. Foi isso que o pai fez? Não, a Bíblia diz assim, vendo ainda longe, um ancião daquela época não fazia isso, levantou a roupa e correu, porque o ancião não corre, ele anda, correu, abraçou e o beijou, e disse, matem o bezerro cevado, traga um anel, coloque no dedo, ele é herdeiro, sapatos novos nos pés, porque o filho anda calçado, o escravo anda descalço, traga-me roupas novas, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado, e vamos dar uma festa a noite toda, aleluia. Essa é a história da nossa salvação, irmão. No dia que você foi salvo, o Senhor fez uma grande festa para você, aleluia, glória a Deus. E até hoje, cada vez que uma pessoa se rende ao Senhor, cada vez que alguém se curva diante do Senhor, a Bíblia diz, cada vez que um filho volta para o pai, mesmo depois de ter desperdiçado tudo, mesmo depois de ter quebrado a cara, mesmo depois de ter falido, mesmo depois de ter perdido tudo, ele diz, vou voltar para o meu pai. Ele ainda vai encontrar um pai de braços abertos para o receber, para o beijar, para o abraçar e fazê-lo herdeiro novamente. Fique de pé e dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus, aleluia, glórias ao nosso Deus, irmãos, glórias ao Senhor. Você não precisa viver debaixo da escravidão, porque você hoje é a justiça de Deus, aleluia. Diga, eu não sou mais escravo do medo, diga, eu sou filho de Deus. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quantos já foram resgatados pelo Senhor Jesus aqui? Quantos já foram salvos? Levante a sua mão bem alto. Pastor, eu fui encontrado, eu fui salvo, eu fui resgatado da minha maneira de viver. Meu irmão, esse evangelho está falando de você. Está falando de você, querido, está falando de você, e hoje nós vamos dar graças ao Senhor, por causa desse grande amor. Ele morreu a nossa morte, para nos dar a sua vida, aleluia. Adore-o, 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 declare essas verdades espirituais nessa noite.